Do lado de fora, parecia uma vida perfeita. Pippa Middleton, irmã da princesa de Gales, queridinha da alta sociedade, sempre impecável, parecia ter tudo. Beleza, riqueza e um marido que os tabloides chamavam de o verdadeiro Mr. Darcy. Ela tinha o conto de fadas, mas sem as amarras da realeza. Era o melhor dos dois mundos. Mas agora, após anos de silêncio, Pippa está abrindo o jogo. E o que revela não é apenas surpreendente, é devastador. Numa conversa ouvida por alguém próximo a ela, Pippa foi direta ao falar sobre o marido. É bem difícil porque, no fundo, só estou tentando construir minha vida e encontrar meu caminho. Depois de um casamento marcado por distanciamento e controle sutil, a mulher elogiada por sua compostura começa a falar a verdade. E não é nada do que esperávamos. A imagem perfeita era uma farsa. Por anos, Pippa Middleton parecia intocável. A irmã menor da futura rainha da Inglaterra, sempre elegante, discreta, vestida com perfeição. O casamento de 2017 com o milionário James Matthews parecia o auge de um sonho. Mas tudo isso, descobre-se agora, era fachada. Por trás das fotos felizes, havia um casamento que se desfazia em silêncio. Nos últimos meses, amigos próximos começaram a contar o que realmente acontece dentro da casa de Pippa, no oeste de Londres. Suas redes sociais sumiram. Nenhuma foto recente dos paparazzi. E quando aparece, está diferente. Os vestidos coloridos deram lugar a tons sóbrios. O brilho no olhar, apagado. O ponto de virada veio numa reunião íntima, onde uma fonte da família afirma que Pippa confessou: "Ele me dá nojo." 3 palavras. Frias. Dolorosas. Não ditas com drama, mas com esgotamento. James, antes visto como o porto seguro de Pippa, teria se tornado exatamente o que ela mais temia. Um peso invisível. Ele não grita, não briga, mas desapareceu emocionalmente, deixando-a sustentando o casamento sozinha. Pippa tentou manter as aparências. Pelos filhos, pela imprensa, pela imagem. Mas nem ela consegue sustentar mais a farsa. A narrativa construída está ruindo. Para entender esse colapso, é preciso voltar no tempo. Muito antes do casamento, Pippa já vivia sob pressão. Como filha do meio, aprendeu a se destacar sem ultrapassar limites. Foi educada com perfeição. Sua imagem sempre impecável. Tudo mudou no dia 29 de abril de 2011. Naquele dia, Pippa desceu do carro no casamento real usando um vestido branco Alexander McQueen. Não era a noiva, mas não importava. O mundo inteiro notou. Sua imagem viralizou antes mesmo da cerimônia terminar. Tornou-se celebridade instantânea. Ela tentou acompanhar, escreveu um livro, foi a eventos de elite. Mas a fama cobra caro. Suas amizades mudaram. Seus relacionamentos sofreram. Cada namorado dissecado, cada sorriso analisado. E ainda assim, Pippa seguiu. Kate ia ser rainha, lembrou uma amiga. Pippa precisava ser perfeita, de outro jeito. Charmosa, elegante e sempre composta. Nunca houve espaço para apenas ser. A fama que chegou de repente nunca foi embora de verdade. Mas a pressão interna também não. E quando conheceu James Matthews, um homem que parecia oferecer estrutura, paz e privacidade, tudo pareceu fazer sentido. Era a saída do circo da fama para algo verdadeiro. Mas a vida real também exige uma performance. E James logo mostraria a ela que não há como escapar da pressão que a persegue há anos. Um homem chamado James. James Matthews não é estranho ao privilégio. Ex-piloto de corridas, depois gestor de fundos milionário, ele nasceu no luxo e o administrou bem. Sua família é dona do exclusivo Eden Rock Resort em St. Barts. Barts. Reservado, controlado e aparentemente alheio à fama que segue Pippa Middleton por onde ela passa. Durante um tempo, isso foi exatamente o que a atraiu. Eles se conheceram anos antes do noivado. Foi na própria ilha de São Tomé. Barts, durante umas férias de Pippa. Ela ainda namorava Alex Loudon,
mas havia uma química com James. Os amigos perceberam. O momento, no entanto, não era o certo. Anos depois, após um término público com o corretor Nico Jackson, tudo mudou. Dessa vez, Pippa não buscava só romance. Ela queria estabilidade, alguém que não quisesse fama, alguém que a ajudasse a escapar da eterna comparação com a irmã, Kate. James parecia a escolha certa. Rico, discreto, emocionalmente estável. Ele oferecia paz. E ela precisava disso. Temos uma relação de irmãs bem normal. Somos muito próximas, nos apoiamos, damos conselhos uma à outra. Em 2016, tornaram o relacionamento público. Um ano depois, casaram-se. A cerimônia foi luxuosa, mas sem ostentação. Não era sobre espetáculo. Era sobre controle. James coordenou cada detalhe. E Pippa, cansada dos holofotes, deixou que ele liderasse. Para o mundo, ele parecia o equilíbrio ideal para sua fama. Mas os íntimos perceberam sinais de ruptura. Ele não gosta de atenção, disse um conhecido. Não quer fazer parte do mundo dela. Mas o mundo dela é público por definição. Sua irmã é casada com um futuro rei. Sua fama explodiu por causa de um único vestido. O público exige sua presença, seu sorriso, sua elegância. James raramente aparece. Desde o início do casamento, evitava compromissos públicos, deixava Pippa sozinha. Ela o defendia, dizia que era tímido, discreto, alheio à fama. Mas com o tempo, essas qualidades passaram a parecer ausências. Ele nunca foi cruel, disse uma amiga, mas também nunca esteve presente. E essa ausência, repetida todos os dias, virou o centro da crise. 2 vidas, um casamento. Desde o início, Pippa e James eram mundos opostos tentando viver sob o mesmo teto. Ele, homem de silêncio e estrutura. Ela, moldada por visibilidade e expectativa. A mídia os chamou de par perfeito. Ela o tiraria do casulo. Ele traria calma à sua vida. Na teoria, funcionaria. Na prática, estavam distantes. No começo, o contraste ajudou. James trouxe tranquilidade. Jantares discretos, sem câmeras. Pippa chegou a recuar da vida pública. Mas isso não durou. Ela havia passado tempo demais encenando perfeição para desaparecer. Voltou aos eventos, Wimbledon, festas beneficentes, sempre sorrindo, sempre impecável. James não ia. Preferia o golfe, reuniões privadas, clubes exclusivos. Isso é coisa dela, dizia. Mas o público notou. Já não eram um casal visível. Por dentro, o casamento silenciava sob tensão. Pippa queria alguém que compreendesse seu mundo duplo, pressão pública, esgotamento privado. James queria desaparecer. Ele evita câmeras, recusa convites sociais e insiste numa vida discreta que não combina com a dela. Ela está tentando, disse uma fonte. Mas dá para ver. Ela está encolhendo. A mulher que já foi ícone do estilo britânico está sumindo. Suas roupas mudaram. O brilho se foi. Seu estilo agora é neutro, sem expressão. E não é só a roupa. É o tom. As entrevistas. Sua presença. Tudo mais apagado. Aos olhos de quem a conhece, o brilho silencioso de Pippa está se esvaindo. Segundo uma fonte próxima, James começou a exercer controle logo no início. Não era agressivo. Era sutil, frio. Ele nunca a impediu, mas também nunca a acompanhou. Uma fonte afirmou que James a fez questionar tudo. Por que ir a esse evento? Por que posar para aquela foto? Por que falar com a imprensa? Pippa, antes conhecida por seus movimentos calculados e inteligência discreta, agora parece insegura. Ele é um pesadelo vivo. Teria desabafado com uma pessoa próxima. Não porque a humilha ou grite com ela, mas porque foi apagando sua identidade aos poucos. Transformou a vida em uma lista de obrigações, sem alegria, sem conexão, sem calor. E no fim, a fez duvidar de tudo sobre si mesma. Em eventos de caridade, ela sorri. Em casa, mergulha no silêncio.
está se tornando outra pessoa para agradar o homem com quem se casou. Amigos perceberam a mudança, e os próprios comentários de Pippa sobre o comportamento do marido indicam que ela chegou ao limite. Por trás de cada foto onde não estão juntos, está uma mulher que começa a entender que está sozinha. E isso não era o que ela imaginava para seu casamento. Ela vê o relacionamento da irmã se fortalecer, mesmo sob constante escrutínio da imprensa. E isso só destaca ainda mais o fracasso do seu próprio casamento. Mas Pippa parece presa. Ela consegue abandonar essa imagem de conto de fadas que todos têm dela? Ou existe uma maneira de sair discretamente, sem escândalo? Será que o divórcio é a resposta? Aos poucos, o casamento de Pippa Middleton e James Matthews mergulhou no silêncio. Não houve escândalo. Houve ausência. Prolongada, deliberada e clara. Pippa está exausta de estar sozinha em seu próprio casamento. Observadores começaram a notar algo diferente. Ela tem comparecido sozinha a cada vez mais eventos. Casamentos, galas beneficentes, até reuniões familiares. James nunca a acompanha. Quando perguntam, ela responde com frases vagas. Está ocupado. Ficou com os filhos. São desculpas educadas, ensaiadas. Mas a verdade já não se esconde tão fácil. Fontes próximas afirmam que a verdadeira mudança aconteceu em casa. As conversas entre o casal agora se limitam à logística, escola das crianças, contas. O carinho sumiu. As conversas íntimas acabaram. Pippa está se afastando emocionalmente do mesmo jeito que sentiu James se afastar há tempos. Ela não sustenta mais o amor. Agora, sustenta o desprezo. E há mudanças visíveis. Seu estilo mudou de novo. As roupas vibrantes foram substituídas por tons neutros. Estilistas a descrevem como apagada e quase irreconhecível. Para muitos, isso reflete seu estado interior, controlada, mas distante emocionalmente. Evita chamar atenção. Não quer falar mais do marido. Ela não está triste, disse uma amiga de longa data. Ela está esgotada, terminada. Talvez a tristeza tenha ficado para trás. Resta apenas indiferença. Mas um casamento pode continuar assim? Pippa foi criada para prezar pela discrição. É improvável que transforme isso em espetáculo público. Mas a ausência como casal em eventos e o desaparecimento quase completo de James contam a história real. E os comentários dela apenas confirmam. Vivem vidas separadas, rotinas diferentes, amigos diferentes, objetivos diferentes. Um amigo da família resumiu. Eles estão juntos só no papel. E só o conto de fadas silenciosamente acabou. Não há escândalo para os tabloides, ainda. Só uma mulher que superou a vida que tentou salvar. Mas o conflito pode estar por vir. James evita os holofotes, mas outros membros da família não. E estão mais do que dispostos a comentar sobre o clima tenso e o fim do relacionamento. Pippa ainda tem que lidar com um problema. Vogue Williams, cunhada de James e esposa de seu irmão Spencer. Ao contrário de Pippa, que preza a discrição, Vogue vive de exposição. Como apresentadora de podcast e figura da mídia, Vogue já fez comentários indiretos que, segundo fontes, se referem claramente a Pippa. Críticas sobre perfeição falsa e pessoas que se importam mais com aparência do que com autenticidade. Ninguém é nomeado, mas a indireta é clara. Quem convive com ambas sabe quem está sendo atacada. E a informação já chegou a Pippa. Sempre houve tensão, disse uma fonte ligada aos Matthews. São cordiais em público, mas calor humano não existe. Agora, Pippa teme que, com o crescimento do podcast de Vogue, seus comentários sobre James possam ser expostos. Vogue não tem filtro. E se ganhar ouvintes significa contar uma história misteriosa sobre um casamento falido, ela vai contar. Nos bastidores, o ambiente se torna cada vez mais tóxico. Vogue vive de atenção. Pippa foge dela. Mas os comentários frustrados de Pippa podem voltar para assombrá-la. Porque para ela, essa família virou outro peso.
Pippa não consegue explicar totalmente a James por que tem problemas com Vogue, e ele parece não querer intervir naquilo que, segundo dizem, ele mesmo chamou de barulho entre a esposa e a cunhada. Em particular, Pippa teria confidenciado a alguém: "Nunca me viram como parte da família, só como alguém que tinham que tolerar. O casamento está rachando, e agora a própria família em volta está ajudando a quebrar o que resta." Não é surpresa que Pippa tenha dito aos mais próximos que chegou o momento de recuperar o controle que os outros vêm exercendo sobre ela, quando o controle se transforma em desprezo. Durante anos, Pippa Middleton sustentou a imagem de esposa refinada, mãe presente e irmã leal da futura rainha. Mas por trás do exterior calmo, existe uma luta silenciosa. Uma luta não marcada por brigas, e sim por controle. James Matthews não grita, não impõe regras, mas seu controle é constante, preciso e silencioso. Fontes próximas descrevem uma dinâmica em que cada decisão de Pippa, o que veste, onde vai, com quem fala, é recebida com desaprovação sutil. Não verbal, mas visível. "Ele nunca diz o que ela deve fazer", disse uma fonte, "mas faz ela sentir que tudo o que faz está errado. E tudo começou com pequenos detalhes." Um comentário sobre a mídia. Uma dúvida sobre por que ela iria a um evento. Com o tempo, um padrão se formou. Quanto mais Pippa se envolve com o público, mais James se afasta. A mensagem é clara: Pippa precisa ser menos. E por um tempo, ela foi. Amigos notaram. Ela passou a duvidar das próprias oportunidades. Parou com projetos de mídia. Seu livro, que deveria lançar uma marca de estilo, desapareceu. As aparições públicas eram medidas, sempre pensando no conforto de James. Uma conhecida lembrou de um jantar onde James ficou em silêncio a noite toda. Pippa, educadamente, explicava o humor do marido para os outros. Parecia que ela traduzia o silêncio dele para todos. Disse. Dava para ver que ela já estava acostumada. Mas o desequilíbrio emocional só piorou. James quer uma vida fora dos holofotes. Pippa, por origem e contexto, não pode desaparecer. Ela é irmã de Kate Middleton. As câmeras não vão embora. E quanto mais tenta viver no mundo privado de James, mais invisível ela se torna. Até para si mesma. Em uma conversa com uma amiga, ela teria dito: "Ele quer apagar quem eu sou. Sinto que estou desaparecendo." E esse momento pode ter sido o ponto de virada. Pippa agora não pede mais a aprovação dele. Voltou a frequentar eventos. Retomou seu trabalho beneficente. Começou a sair sozinha. Seu comportamento mudou. E quem a conhece sabe o que isso significa. Pela primeira vez, ela não está protegendo o casamento. Ela está protegendo a si mesma. Nenhum comunicado à imprensa foi feito, e é pouco provável que seja. Mas Pippa confidenciou uma verdade a alguém de confiança. "Ele me dá nojo, não por quem ele é, mas por quem me fez me tornar." Com isso, ela soltou a máscara. Não veremos manchetes escandalosas por agora. Pippa ainda protege sua imagem, e a da família real. Mas o que talvez esteja acontecendo é uma aceitação discreta. Eles continuam casados no papel, mas ela pode começar a viver nos próprios termos, afastando-se em silêncio. Quem a acompanha de perto notou a transformação. Seu estilo voltou a ter firmeza, cortes precisos, cores neutras com intenção. Suas aparições são mais confiantes. Ela não se justifica. Ela não se desculpa. Ela simplesmente voltou à vida. No próprio tempo. Nos bastidores, mudou o foco. Agora ela se dedica aos filhos, à família e às causas que sempre defendeu. Ela se afastou da fama, não porque foi forçada, mas porque escolheu. James, como esperado, continua calado. Não se sabe se tem ideia do que a esposa realmente sente, ou se ainda se importa. Sua ausência, na verdade, confirma o que muitos já pensavam. Ele saiu do casamento muito antes dela.
Amigos próximos afirmam que Pippa não quer reviver o passado, não quer reescrever a história, só quer viver sem precisar se apagar para agradar outro. Talvez ela não possa sair totalmente agora, mas pode se afastar discretamente e recuperar o que James supostamente lhe tirou. Sem dúvida, houve um tempo em que ela o amou. Acreditava que podia consertar tudo, mas dizer que sente nojo mostra que não vai mais mudar quem é por causa dele. Agora, só o tempo dirá o futuro desse casamento. Com esforço, distância ou terapia, talvez haja chance. Ou talvez já não haja mais nada a ser salvo. Então fica a pergunta: o que significa perceber que você teve que mudar quem é para caber dentro de um casamento? Diz pra gente nos comentários.